sou a Ana e hoje venho falar de um livro bastante assustador e bastante estranho, que é As 10 Figuras Negras da Agatha Christie. Eu tive que ler este livro para o projeto Os Youtubers, mas eu já queria lê-lo há bastante tempo. Então hoje eu venho falar deste livro e eu estou um bocadinho assustada, mas vamos tentar seguir em frente com isso. Então este livro baseia-se basicamente em 10 pessoas serem convidadas por uma pessoa chamada Owen para irem passar umas férias na Ilha Negra. Mas essas pessoas não sabem das outras pessoas. Elas pensam que foram só elas convidadas para lá e elas nem se conhecem umas às outras. Então quando chegam à Ilha Negra e percebem, espera, somos nós todos, elas não sabiam disso e depois descobrem que afinal de contas não foram convidadas para nada. Elas foram convidadas por uma pessoa mistério que está basicamente a tentar matá-las devido a crimes que supostamente elas cometeram. E ninguém sabe quem é que é o assassino e ninguém sabe o porquê de estarem a fazer isso. Então o livro passa-se nós a tentarmos descobrir quem é que anda a matar aquela gente toda e se alguém vai conseguir salvar-se e o que é que acontece. Eu acho que cada vez que penso neste livro vem-me sempre aquele medo, ai meu Deus, isto foi tão estranho, mas estranho bom. Foi mesmo algo de tirar o fogo a alguém. Eu dei-lhe 5 estrelas e eu adorei o facto de, quando eu comecei este livro, eu já sabia que toda a gente gostava, que era fantástica, a Agatha Christie é uma mente brilhante. Mas quando eu comecei este livro eu comecei a pensar, não é assim nada de especial, 3 estrelas no máximo. Mas depois, enquanto eu ia lendo, enquanto eu ia avançando a história, pensei, ok, já está a ficar mais 4 estrelas, já está. E depois nos últimos capítulos, especialmente no epílogo, é que foi aquela coisa que... Foi aquela bomba na minha cara, vamos lá ser diretos, uma bomba na minha cara, em que eu fiquei, não, isto merece umas 5 estrelas, porque, uau! No início foi um bocadinho confuso, eu devo admitir, porque nós temos 10 pessoas a serem introduzidas na nossa vida, temos ponto de vista de cada uma delas e os pensamentos delas, e nós começamos a pensar, mas quem é esta gente? Eu não sei quem é, eu não conheço estes nomes, o que é que está a passar? Pronto, são muitas personagens, assim, logo numa volta só. E então essa parte é um bocadinho confusa, mas depois, passado alguns capítulos, nós começamos a perceber, ok, este é o Anthony, aquela é a Emily, ok, já percebi o que é que este faz, aquele é médico, aquele é um juiz, aquela é uma senhora um bocado estranha. Então nós vamos percebendo. Mas no início fiquei um bocadinho confusa, fiquei tipo, o que é que se está a passar aqui? Às vezes também estava a pensar, será que acertaste no assassino? Quase! Eu estive lá perto, vamos lá ser bastante honestos, eu estive lá perto, mas chegou uma altura em que este livro começa, sabe, só há uma pessoa. Só uma pessoa que pode ser o assassino. Mas tu começas a pensar que são todos eles. É aquele por isto, é aquele, se calhar é aquele, e é toda a gente por motivos diferentes. Então eu passei por eles todos. Eu comecei a pensar que eram eles todos, em momentos diferentes, obviamente. Não achei mesmo que eram eles todos, porque é um bocado estranho. Mas eu passei lá perto. Eu pensei na pessoa que seria. De facto pensei. Mas depois mudei de direção e fui para outras pessoas. Mas pronto, agora eu vou falar com spoilers, por isso se ainda não leram o livro, vão lá lê-lo e depois voltem para falarmos um bocadinho mais sobre ele. Adeus! Então no início, como eu já disse, no início eu pensava que estava mais inclinada para as 3 estrelas, porque primeiro foi um bocadinho estranho, aquelas personagens serem todas assim apresentadas, logo assim, de uma lufada só, eu estava um bocadinho confusa. E depois também porque quando o Anthony morre e quando a senhora Rogers também morre, as pessoas começaram a dizer que foi um suicídio. Eles não aguentavam os crimes deles terem sido revelados, então suicidaram-se. E eu achei isso tão estúpido por parte deles. Tipo, como assim? Quem é que se vai suicidar engasgando-se? Ninguém! Não faz sentido. E depois era óbvio que o suicídio deles tinha sido da mesma forma, eles tinham morrido da mesma forma que como naquela linga-linga dos 10 meninos negros. Então eu achei um bocadinho evidente e óbvio que alguém estava a matá-los e que estava a matá-los segundo aquela linga-linga estranha e bastante esquisita. Então eu não gostei dessa parte quando eles começaram a dizer que foi suicídio.
não foi suicídio, vi só que não era. Mas depois eles começaram a explicar, pronto, ok, se calhar não foi suicídio, se calhar temos uma maluca entre nós. Finalmente eles perceberam isso. Então a partir daí eu comecei a gostar mais e a partir daí eu comecei a ficar mesmo dentro da história. Comecei a pensar, ok, agora tenho de trabalhar em descobrir quem é que foi o malvado que matou aquela gente e quer matar esta gente toda. Como eu já disse, eu pensei, poderia ser qualquer um deles. Houve uma altura em que eu comecei a pensar, ok, este, e depois logo a seguir eu ia passando para o outro, e quando eu reparei eu já tinha pensado que era qualquer um deles. Mas houve uma altura que eu comecei realmente a acreditar que podiam ser 3 pessoas. Uma daquelas 3 pessoas, eu tinha 3 hipóteses. E a primeira era o Sr. Armstrong, o médico, pronto, vamos dizer o médico. Se vamos falar de nomes, isto vai ficar um bocado estranho. Então, o médico. Eu comecei a pensar que era ele, porque primeiro, ser médico parece uma grande, assim, era uma grande forma de ganhar a confiança dos outros, porque, eu sou médico, não ando aqui a matar ninguém, não é? E depois, eu também conseguiria envenenar qualquer pessoa, ou descobrir a melhor forma, ou a forma mais rápida de matar alguém. Por isso, eu pensei, de facto, nele. E no final, fiquei contente de descobrir que, de facto, ele teve alguma coisa a ver com as mortes das pessoas. E então, ok, consegui descobrir alguma coisita. Depois também pensei na senhora velhinha católica, aquela que, pronto, não matou, mas levou ao suicídio da rapariga para ela estar grávida. E eu também pensei que podia ter sido ela, porque ela era uma fanática e acreditava tanto em Deus que eu pensei, ok, se calhar ela fez isto, ou está a fazer isto, porque acredita que está a livrar a terra destas almas todas, que andam a matar os irmãos e as irmãs, e que Deus vai perdoá-la porque ele matou-os, mas eles já tinham matado pessoas. Pronto, e a última pessoa que eu tinha pensado era o Sr. Rogers, o mordomo, o empregado, porque para mim era a última pessoa que eu poderia suspeitar. Então eu fui por essa via, eu pensei, ok, qual é a última pessoa desta gente toda que eu acho que não é mesmo o assassino? Então eu fui por ele também. Porque eu pensei, ok, se calhar este. Não era. Mas pronto, o que eu também achei, porque ele era tão simpático, ele era tão prestativo e poderia ser ele, certo? Poderia ser ele. Ele estava a tentar enganá-los ou assim, não sei. Pronto, pensei nele, não era, não. E depois quando ele morreu eu percebi, ok, não era ele, coitadito. Eu até gostava dele. Quase mesmo no final, quando só há 3 pessoas e o ex-polícia morre, porque o crânio dele é esmagado, eu descobri logo que, ok, alguém está vivo. Ou algum deles sobreviveu, ou então está de facto alguém na ilha escondido. Porque as pessoas que gostavam estavam juntas. Nós estivemos com eles. Nós, não exatamente, né? Mas nós estávamos lá com eles. Então, eles não puderam matar o homem, por isso alguém teve que matá-lo. Então eu comecei a tentar lembrar-me das mortes de toda a gente e pensar, ok, quem é que poderia não ter morrido? E a única pessoa que me veio à cabeça era o mordomo. Eu continuava fixada no mordomo, a sério. Mesmo a morte dele ter sido uma das mais limpas, porque ele morreu, Ana, ele levou com uma chave na cabeça. Não há escapatória disso. Mas eu continuei fixada nele. Eu tive um bocado uma opção nele, vamos lá ser honestos, então nem me passou pela cabeça ao juiz. Nunca mais me lembrei dele. Houve uma altura em que eu pensei nele. Como eu já disse, eu pensei em todos. Porque ele fazia sentido ser ele. Porque primeiro, ele é juiz, então é o trabalho dele punir as pessoas que fazem algum crime. E também era ele que parecia o mais estranho de estar ali, porque ele cometeu um assassinato, mas através da lei, porque ele puniu alguém que tinha morto outra pessoa. E essa pessoa depois acabou por morrer, pronto, ok, mas não foi ele realmente que o matou. Mas depois eu segui em frente com as minhas teorias e tal. Por isso, quando nós chegamos à parte em que é o juiz, eu fiquei, o quê? Mas fez mais sentido ser ele do que ser a mulher. Porque quando a Vera matou a última pessoa que gostava e ela ficou sozinha, eu comecei a pensar, ok, isto não faz sentido. Porque, mais uma vez, eu tinha pensado nela, ela parece uma rapariga querida, parece ser simpática e tal, não tem ar de assassina, então poderia ser ela. Mas depois, bom, mais uma vez,
segui em frente com as minhas teorias e tal. Então quando ela superou, quando ela ficou, a última ali, quando ela ficou sozinha, eu falei, espera, isto não faz muito sentido. Ela não me parece o género de assassinar toda a gente em massa, estão a perceber-me, matar esta gente toda de uma forma bastante má, porque aquilo era um psicopata, basicamente. E ela tinha esse perfil, pelo menos para mim. E então, quando ela se suicida, eu pensei, ok, isto não está certo, porque a corda já estava lá, aquilo já estava tudo pronto, e eu fiquei, meu Deus, isto é tão, sei lá, macabro, isto é tão estranho. E então eu estava, ok, está de facto alguém na ilha, está de facto alguém que não morreu. E depois descobrimos que é o juiz. E eu, sério, eu não estava à espera dessa. Então, quando nós escrevemos a carta, ele explica tudo. O mundo caiu-me em cima, basicamente. Eu fiquei... O quê? Como assim? Não... Sério? Depois nós descobrimos que ao final teve a ajuda do médico. Então eu fiquei... Yes, eu acertei qualquer coisita. Mas, de facto, o juiz, não tinha pensado muito nele. E depois a morte dele fazia sentido. A morte dele foi a única que não teve mesmo aquela autenticidade. As pessoas nem chegaram perto dele, ele tinha aquelas coisas, não sei o quê. Mas eu acho que foi pelo facto de a morte dele ser tão macabra, porque eles voltaram para o cabelo, não sei o quê, em cima, na cabeça, puseram-no com aquela coisa do chuveiro e tal. E isso despistou-me do facto de ele ter sido o único que não tinha aquela autenticidade no crime dele, não ter sido algo evidente, como a morte da velhinha católica, que pronto, ficou assim um bocado de coisa. Então, pronto, essa parte despistou-me. De facto foram, acho que foi por causa desses adereços todos em cima dele, na morte dele, que me despistou. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha, pelo facto de ele ter sido matado com um tiro, e no entanto eles não terem ouvido o tiro. Eu fiquei na altura quando eu li, eu fiquei, mas espera, como é que eles não ouviram o tiro? Ok, as pessoas a Vera estava a gritar, as pessoas começaram a correr e tal, mas eles ouviriam um tiro, porque um tiro ouve-se. Mas depois, mais uma vez, os adereços, foi tão macabro que eu esqueci-me completamente disso. Este livro é daqueles livros que nos fazem especular tanto, que nos fazem fazer estas teorias malucas e começar a ponderar em pessoas que nem faz sentido nós pensarmos nelas, porque está na cara que não foram elas. Eu adorei isso. Eu acho que este livro é bastante maluco e torna os leitores bastante malucos pelo facto de nos fazer especular tanto e nos fazer antecipar o mistério, descobrir o mistério. Então, foi uma coisa bastante difícil, porque eu não estou acostumada a coisas assim tão sórdidas e tão macabras e tão... Ai, que medo! Mas foi fantástico. Eu digo isto, mas num bom sentido, porque realmente, mesmo eu tendo ficado assim um bocado com medo a ler o livro e tal, foi fantástico. Foi fenomenal. E pronto, pessoal, é isto. Eu espero que vocês tenham gostado da minha opinião. Digam nos comentários o que é que vocês acharam do livro, se vocês o leram. Eu estou animada para discutir um bocadinho com vocês nos comentários. E pronto, vemos no próximo vídeo e adeus!